Olá, saudação a você que me assiste neste momento. Trago para meditação e reflexão o tema Quem são os discípulos de Cristo? E logicamente, como sempre faço, vamos juntos escutar o próprio Mestre, o Salvador, nos dar essa resposta e essa explicação. Então a leitura, ela se faz necessária para podermos então, a partir dela, buscarmos a verdadeira compreensão do que o Mestre nos diz, o que o Mestre nos fala através do seu próprio Espírito. E a leitura que vamos fazer e que eu convido a você também junto comigo fazer, está no livro de João, no capítulo 8. E eu sempre solicito que se pegue a leitura, leia todo o livro de João, leia todo o capítulo. Logicamente, para o vídeo não ficar cansativo, nós pegamos somente o trecho, mas é necessário que se pegue o contexto para poder entender um todo. Então, aqui eu vou ler somente uma parte, mas solicito a você que depois pegue todo o capítulo, pelo menos, para poder ter uma compreensão melhor. Então, quem são os discípulos de Cristo? A leitura está em João 8, e eu vou fazer a leitura do versículo 31 e do 32. Então disse Jesus para os que creram nele. Disse Jesus para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Lógico que essa frase, que é tão dita, conhecereis a verdade vos libertará, muitos usam somente esse trecho, mas não se trata aqui disso. Se trata de entender quem são os discípulos de Cristo. Então é bom até nós repetirmos, Vamos lá. Então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato ou verdadeiramente meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Então, nós podemos ver aqui, num primeiro momento, que o Mestre está falando para aqueles que creram nele e são os seus discípulos. E a pergunta é: quem são os discípulos de Cristo? Então, primeiramente, são aqueles que creram nele e obedecem exclusivamente e somente os seus ensinamentos. Então podemos aqui fazer uma meditação. Quem são estes que creram no Mestre e se tornaram os seus discípulos, discípulos dele somente? Então podemos percorrer a leitura toda e vermos que a primeira coisa que o Mestre diz é crer nele e depois permanecer obedecendo somente a ele. Então, quem são esses que são discípulos do Salvador? São aqueles que permanecem e obedecem somente os seus ensinamentos. São aqueles que não se deixam ir à roda de outras doutrinas, do faça isso, não faça isso, dê isso, não dê aquilo, creia nisso e não creia naquilo. É o que nós vemos muito na humanidade hoje.
aqueles que creram em Cristo e são os seus discípulos, são aqueles que não seguem a nenhum homem e também a nenhuma seita nem denominação. E por quê, né? Porque essas seitas e essas denominações, elas sempre têm outros ensinamentos, além daqueles puros ensinamentos, da pura doutrina, que o Mestre, o Salvador, deixou. E um agravante é que essas seitas e essas doutrinas passam a cobrar de seus membros a realização, o cumprimento daquilo que elas ensinam, sob pena de serem cortados dos céus. Chegam a esse ponto. Se intitulam gerentes de Deus e donos das chaves dos céus, o que é um absurdo. Os discípulos de Cristo, aqueles que creram nele, são aqueles que fazem do seu dia a dia, ou no seu dia a dia, valer a prática dos ensinamentos recebidos do Mestre, que é aquele novo mandamento que ele nos deu. E eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Mas não é amar o irmão ali da congregação, da denominação. O Pai não tem acepção de pessoas. É amar a todos, ao nosso semelhante, no nosso dia a dia. Esse é o verdadeiro culto que podemos dar ao Pai eterno. Os verdadeiros discípulos, aqueles que creram no Mestre, são aqueles que não necessitam de simbolismos materiais, tais como rituais, liturgias, tradições, datas, promessas, festas religiosas, para dizer que adoram a Deus. Pois aqueles que são discípulos de Cristo e creem nele, sabem muito bem o que é e como é feita a adoração, que é em espírito e em verdade. Não há nada de materialidade, há só de sentimento do que está dentro de nós em relação ao nosso Pai que está nos céus. Os verdadeiros discípulos de Cristo, que creem nele, são aqueles que não carregam e nem precisam carregar um livro debaixo do braço chamado Bíblia para pregar o Evangelho. Mas sabem muito bem que o que vem do Pai eterno se carrega dentro de si, dentro do seu coração. Dentro de si mesmo carregam o próprio Evangelho do Pai eterno, trazido a nós através de seu Filho, o Salvador. E que esse Evangelho, ele não é um livro. Esse Evangelho é o próprio Cristo, que nos trouxe, né, uma mensagem nova, a boa nova de salvação. Então, os verdadeiros discípulos de Cristo, os que creram nele, sabem que a palavra do Pai, ela não está escrita com tinta, como temos também esse relato, né? Por quê? É escrita. Nós somos cartas vivas, escritas não com tinta, mas com o Espírito do Pai eterno. Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas do nosso coração. Está aqui dentro. Uma vez aqui dentro, não sai mais. Essas palavras estão aqui, as palavras benditas,
que nos auxiliam e que nos faz viver espiritualmente. E aqueles que creram e creem em Jesus Cristo e que obedecem às suas palavras, permanecem nelas, são aqueles que buscam sempre no Salvador. Tem o Salvador. Ele prometeu para nós: e eu estarei convosco todos os dias da sua vida. Todos os dias, não é um dia só não. Todos os dias, todas as horas, todos os momentos. São aqueles que buscam no Salvador tudo o que precisam para se manter na verdade e se libertar das mentiras, das hipocrisias, dos sermões decorados e repetidos, dos ídolos, que são aí a idolatria, desses ídolos mentais e de todas as fantasias religiosas que os homens de outrora tinham e que os homens de hoje também têm, e que fogem de adorar ao Pai em espírito e verdade. A lista é grande. Então, aqueles que creram no Mestre, no Salvador, e que obedecem e permanecem nos seus ensinamentos, são justamente aqueles que se firmam na rocha que é o Mestre. São aqueles que obedecem e permanecem somente e unicamente no Evangelho, que é a boa nova de salvação, a boa nova da vida eterna, que já está, que é presente, está à disposição de todos aqueles que aceitam o convite do Mestre de somente nele crer e em mais nada e em mais ninguém. Por isso, nós temos o Espírito do Pai conosco. Por isso, somos o templo do Pai Eterno. Somos a morada. E se nós escutarmos a voz do bom Mestre, o Filho do Pai Eterno e o próprio Pai Eterno vem e faz morada em nós. Então não precisamos nada exterior, já temos o que precisamos. Basta apenas obedecermos e andarmos neste caminho onde o Mestre diz: eu estarei convosco todos os dias de suas vidas. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Não se deixe levar por outros mestres. Não se deixe levar por outros caminhos. Não se deixe levar pelas mentiras. Fique somente em Cristo, no Salvador, porque afinal das contas Ele está vivo. E tem muitos aí querendo ser intermediadores dele para conosco. Isso é uma mentira. Isso é um grande perigo. Não há intermediários entre nós, o Pai e o Filho. Não há mediador. Nenhum homem na terra pode ser nosso mediador. Fuja disso. Não acredite nisso. Até porque a terra está cheia de impostores. Por quê? Porque Jesus está vivo. Ele está em nós. Então, fica aqui a minha mensagem. Se você se sente como um crente em Cristo e um seguidor dele, siga somente a ele. Não se deixe levar por doutrinas nem seitas humanas, porque nós sabemos que isso tudo leva-nos a um distanciamento de adorar ao Pai em espírito e verdade. Fique na paz de nosso Salvador, o Filho do Pai Eterno e de nosso Pai Eterno também. E até uma outra oportunidade, se assim nos for permitido.